Bem, nessa aula eu gostaria de me concentrar nos parágrafos iniciais da introdução à fenomenologia do espírito, fazendo então uma espécie de transição entre a crítica ao romantismo, que surge no prefácio, que nós vimos no começo da aula passada, e há uma certa crítica a Kant, mas não só a Kant, mas a toda a filosofia moderna, e a perspectiva da teoria do conhecimento que surge na introdução. Então, um pouco essa perspectiva de fazer essa passagem desses parágrafos do prefácio, desses primeiros momentos, em que o Hegel procura apresentar a perspectiva da filosofia do sujeito diante de uma proposta de apreensão do absoluto de uma maneira direta, através do que o Hegel chama do entusiasmo abrasador, e que desconsidera que o absoluto só se afirma a partir de uma diferença, né? Na medida em que entra na existência pela atividade do sujeito. Ou seja, o Hegel, então, no prefácio critica, não é tanto o problema de criticar o romantismo, que é a questão no prefácio, mas é mais a de marcar uma diferença na abordagem do absoluto. Porque o Hegel considera que o absoluto não é a noite em que todos os gatos são pardos, mas ele deve ser apreendido na medida em que o saber se torna ciência. E isso a partir da perspectiva do sujeito, que se constitui desde a substância, não o sujeito abstrato. E então foi basicamente em torno disso que nós ficamos na aula passada. E agora a ideia é entrar na introdução à fenomenologia do espírito e tentar ver como essa perspectiva de alguma maneira se recoloca na introdução, e só que agora o contraponto é a teoria do conhecimento, a perspectiva da teoria do conhecimento que peca, digamos assim, pelo lado da limitação. Se a perspectiva anterior era muito ampla, né, e refletida, digamos assim, essa outra agora é refletida demais, né? Então, obviamente, ao gente fazer essas passagens, né, da introdução, do prefácio para a introdução, há que sempre levar em conta a natureza dos dois textos, né, que eu já expliquei no início da aula passada, que o prefácio é uma espécie de transição da fenomenologia para a ciência da lógica, a enciclopédia, né? E no caso da introdução é uma exposição, digamos assim, imanente da fenomenologia a partir da perspectiva da consciência. Bom, então, dito isso, vamos então, primeiramente, fazer algumas considerações sobre essa perspectiva presente na introdução, para depois abordarmos os parágrafos. Na introdução à fenomenologia do espírito, o primeiro ponto que se pode destacar refere-se à perspectiva segundo a qual Hegel toma a filosofia. Será que daria para desligar? Você gira, né? Bom, tudo bem. Então, eu acho que o importante é perceber como Hegel toma a filosofia nesses primeiros parágrafos da introdução. Porque o Hegel, digamos assim, ele primeiramente prepara o âmbito no qual há de se mover a filosofia, a partir de uma recusa do ponto de vista finito e metodológico da época moderna na definição da verdade e do saber. Em resumo,
os pontos acentuados nesses primeiros 5 parágrafos da introdução são os seguintes. Há uma recusa ao ponto de vista da teoria do conhecimento, que procura apreender o absoluto pelo estabelecimento prévio do meio no qual se daria o absoluto e do instrumento segundo o qual ele pode ser apreendido, e isso tendo como implicação uma renúncia ao absoluto e uma mera análise mais, digamos, comedida das faculdades do conhecimento. E aí o autor visado, que chegou ao máximo dessa perspectiva, é o Kant. Num quadro mais amplo, Hegel rejeita nesses parágrafos iniciais a hipótese de um ponto de partida prévio para o saber. E esse ponto ele já está presente no texto sobre as diferenças, né? O problema do pressuposto, que a filosofia não pode ter um pressuposto, um início, um princípio absoluto, um princípio estabelecido pela subjetividade, e também isso está nos parágrafos que a gente viu no prefácio, e isso vai ser uma constante no pensamento hegeliano, vai estar no começo da ciência da lógica, quando se afirmará que o início do saber deverá ser mediado e imediato ao mesmo tempo, mas não pode ser um início externo, estabelecido de modo arbitrário. O mesmo ocorre na figura da certeza sensível, que é a primeira figura da consciência, na fenomenologia do espírito, em que logo de início se percebe que o início do saber ele é mediado, não apenas imediato. A primeira dificuldade de estabelecer o aqui e agora, né? Imediatamente a consciência ali que é tida como o visar das Meine, né? Ela é imediatamente remetida a uma mediação, né? Porque o aqui em vários sentidos, o agora também, agora já não é mais agora, depois já não é mais agora, enfim. Então, são esses tópicos que vamos agora ver nesses primeiros 3 parágrafos, né? Essa tentativa de aprender o absoluto como instrumento e meio, e quer dizer, o Hegel meio que conta uma história, quer dizer, nos coloca uma história de uma perspectiva até irônica, né? De que há essa tentativa, mas logo se percebe que o absoluto não pode ser apreendido. Então, o passo seguinte é então dizer, não, mas há mais que uma verdade, né? Então, vamos renunciar ao absoluto e vamos dizer que há uma outra verdade, no caso, a crítica da razão pura, né? Que mesmo não sendo absoluto, no entanto, é uma verdade mais certa, e assim por diante, né? Então, essa é a consequência dessa perspectiva da teoria do conhecimento, é a renúncia ao absoluto. Para perceber isso, o que se passa nesses primeiros 4 parágrafos, eu acho interessante como estratégia de análise que a gente faça um pequeno salto e vá para o fim do 4º e início do 5º parágrafo, onde é definido o objeto dessa obra de Hegel e ao mesmo tempo é dada uma caracterização de toda a sua filosofia. Dessa maneira, acredito que se pode ter uma perspectiva mais apropriada para interpretar os primeiros 4 parágrafos. Para Hegel, importa que a filosofia apreenda o saber em movimento, o saber que se constitui como processo ou progressão, Fortgang. E isso lemos no fim do 4º parágrafo. Na tradução da Vozes, é o fim do 76, né? E remete àquela expressão que eu já escrevi no quadro, na aula passada, que é preciso empreender, né? No caso aqui, a tradução deve ser levada adiante a exposição do saber que aparece, ou saber fenomenal.
no caso, a tradução, eu gosto de uma outra tradução que é da voz, do Vaz, não da voz, do Vaz, que está nos Pensadores, né? Que ele traduz isso da seguinte maneira: eis a razão pela qual se deve empreender aqui a exposição do saber no seu aparecer, ou do saber como fenômeno. Então, o problema dessas duas traduções, no fundo, é que não há essa duplicação, né? Tanto na voz, eles colocaram entre colchetes, né? Mas a expressão alemã é aquela que eu escrevi no quadro mesmo. Aus diesem Grunde, por essa razão, soll hier die Darstellung des erscheinenden Wissens vorgenommen werden. Deve ser empreendida. Nesse sentido, eu acho melhor a tradução do Vaz. Tem que ser levada adiante, né? Então, essa repetição que está no Vaz e aqui, ela não está na edição alemã. É simplesmente o saber aparecente, que aparece. E o que é preciso insistir aqui é nessa expressão da Darstellung, da exposição, né? Ou da apresentação, ou também representação, no sentido mais usual. Essa palavra Darstellung, ela no âmbito artístico é traduzida por representação. Aquele livro famoso do Mimesis, do Auerbach, a representação da realidade da literatura ocidental, Darstellung. Mas no fundo, é preciso ver que na linguagem mais rigorosa da filosofia alemã da época, principalmente depois de Kant usa exhibitio, a exibição, né? Mas no caso do Hegel, por exemplo, na estética, na nossa tradução, ficou exposição, né? Mas também tem o sentido de apresentação. E esse termo, ele não tem a ver com o fato de que o filósofo Hegel nos apresenta o saber que aparece, mas essa expressão remete ao saber que aparece, que se apresenta. Quer dizer, ele se apresenta a partir dele mesmo. Nós vamos ver isso com mais calma, né? Como que é a própria consciência que leva adiante todo o processo, né? E é preciso também, esse é um sentido. O outro sentido é que a ideia da Darstellung é uma noção dinâmica, é uma exposição no sentido não de a representação de uma vez por todas, mas de um percurso de movimento. E esse movimento é justamente aquele que a gente viu na aula passada, da substância, do sujeito que vai se reconhecendo a partir da substância, né? E isso em si para si, como processo, em que interessa essa negatividade, que é esse um para o outro, né? Dos dois momentos, né? Então, essa expressão da Darstellung, ela tem uma conotação, esse termo, ele tem várias implicações, né? E poderia-se aqui falar muito acerca desse termo, e isso é até uma própria forma de explicar a filosofia de Hegel, né? Poderia se explicar a partir desse termo, né? Dessa Darstellung, principalmente na fenomenologia do espírito. Essa ainda mais é uma Darstellung, talvez, do que a ciência da lógica ou a própria enciclopédia, porque ela é uma Darstellung que se dá em vários níveis, né? É uma apresentação para o filósofo, uma apresentação para o indivíduo, né? Cuja tarefa é alcançar esse saber. A fenomenologia do espírito propõe um percurso, como eu coloquei na aula passada, em que o indivíduo, ele mesmo, refaz esse percurso. Então, já o universal está posto de início, mas ainda não é sabido. E ele é sabido pelo percurso que a consciência faz. E, ao mesmo tempo, esse percurso da consciência para o espírito é uma tarefa, digamos assim, colocada para todo o indivíduo aceder ao saber. O indivíduo que, por exemplo,
leia a Fenomenologia do Espírito, né? E vê, não é que precise ler a Fenomenologia do Espírito, mas é uma apresentação de como se chega ao saber. E como nós já vimos no prefácio da semana passada, Hegel insiste na ideia de exposição em filosofia e que essa operação é a mais difícil de ser feita. Lembra naquele trecho que uma coisa é uma verdade, outra coisa é apreender, e mais difícil é a exposição. Então, a exposição por quê? A exposição são as duas coisas, né? Não é só a verdade colocada, mas o processo, né? Poderia-se aqui tratar muito dessa Darstellung, né? Porque ela, no fundo, está na base da crítica do Hegel à matemática, que é a ideia do saber que não tem o movimento do saber. E, por um lado, isso abre a perspectiva para, digamos assim, a literatura. Se pensarmos que a filosofia depois de Hegel, a filosofia mesmo, que o século XIX, né, ele não vai mais, a filosofia não vai mais poder se orientar pelo paradigma da fixidez do saber acabado, do saber pronto, mas é a ideia da narração até. Aliás, esse termo narração, ele até penetra na filosofia contemporânea, se pensarmos na filosofia analítica, né, que de alguma maneira deixou de lado o paradigma da análise da linguagem, né, e passou meio que a ser uma narração, né. Roth, por mais chato que isso seja, pelo menos eu acho, né, essa coisa de contar uma história, né, sempre introduz, mas é um procedimento que tem um sentido filosófico profundo. Não é uma coisa tão ingênua quanto parece, né. Isso está inscrito no destino da filosofia moderna, né, depois de Hegel, que tem que fazer essa Darstellung, né? Não é mais possível, com a consciência histórica e tudo mais, chegar e fazer filosofia a partir de um sujeito transcendental. Veja, outra implicação é que o sujeito ele deixa de ter o lugar sólido, o lugar, digamos, assegurado a partir do qual a realidade é, digamos, dita. Ou seja, é um problema de gênero que se coloca aí, e isso tudo implicado nessa Darstellung, né? Pela Darstellung, né, se faz então o sistema científico, né? Pela exposição torna-se possível mostrar ou indicar a verdade de um momento, não em seu isolamento, mas em uma conexão com o todo, com o que vem antes e depois e como movimento. E esse processo, por sua vez, é a apresentação do conceito, do Begriff, que será abordado mais profundamente na ciência da lógica. De modo que a gente pode, mais ou menos, fazer um esquema em que a fenomenologia é, digamos, a Darstellung do saber, e a ciência da lógica é, por assim dizer, o Begriff, né? Do qual o conceito do qual a fenomenologia é a apresentação. Nosso colega gastou tudo. Obviamente, isso aí é um esquema. Obviamente que na fenomenologia existe um Begriff atuando. Todo prefácio aponta para isso, mas o prefácio aponta para adiante também, né? E também, de alguma maneira, há uma Darstellung na ciência da lógica, só que essa Darstellung da ciência da lógica é a própria vida das categorias, né? Que se negam reciprocamente e digamos assim, toda essa Darstellung da ciência da lógica se dá num elemento altamente abstrato, né? Das chamadas puras determinidades, como diz o Hegel, né?
Ao passo, e isso, no fundo, é já o resultado da fenomenologia, que é essa Darstellung propriamente dita na consciência. E justamente isso que é para o Hegel o absoluto. O absoluto no Hegel, ele tem que sempre ser pensado como um saber total e não parcial, e não como se fosse um objeto exterior ou resultado de uma atividade subjetiva. E justamente porque o Hegel diz que a perspectiva do sujeito, que é fundamental, então é preciso evitar essa substancialização do absoluto, né? Identificar algum tipo de ser ou algum tipo de estrutura totalizante, tal como o Estado, né? Ou como o absoluto, algo assim, né? O que interessa é justamente essa exposição do saber que aparece, que é a fenomenologia do espírito. No prefácio nós vimos na aula passada que esse percurso do sujeito, né, em que algo permanece que está além do sujeito, é o espírito, né? Essa negatividade. E esse é um nome talvez central para pensar essa natureza do absoluto. O que não impede que esse absoluto não seja real, né? Justamente o absoluto não é um saber idealizado, pronto e acabado, mas um saber que está se constituindo. No prefácio, Hegel diz algo semelhante ao situar o elemento da filosofia como sendo o real, o efetivo, o existir em seu conceito. Ele diz na Vozes 46, o elemento e conteúdo da filosofia não é o abstrato ou o inefetivo, mas o efetivamente real, o que se põe a si mesmo e é vivente em si, o existir em seu conceito. O elemento da filosofia é o processo que produz os seus momentos e os percorre, e esse movimento total constitui o positivo e a verdade do mesmo positivo. Eu vou, nessa aula de hoje, me referir um pouco ao prefácio, mas o interesse é, na aula que vem, fechar a análise da introdução e dos outros dois momentos do prefácio que, por acaso, eu esteja agora citando, né? Então, hoje nós vamos entrar na introdução e tentar, na aula que vem, fechar a introdução e fechar o prefácio também. Então, o que interessa aqui é essa ideia do movimento do saber, e esse real, obviamente, ele é pensado como Wirklichkeit e não como Realität. Essa não é uma distinção abstrata em Hegel. Wirklichkeit no sentido que algo que faz efeito, do que é real, no sentido de que é o resultado de mediações várias, né? Então, não é uma mistificação, como alguns acham, né, no Hegel, né, que essa Wirklichkeit, o Estado é wirklich, né? Ele é real porque o Estado não é uma entidade empírica, existente. Ele é o processo de inúmeras mediações, né? Então, ele é a expressão de um movimento. Não é o Estado enquanto entidade física, institucional, burocrática ou algo assim, né? No caso, para Hegel, esse real, posto que é a exposição de um movimento, é ele mesmo movimento, né? E é vitalidade. É o que o Hegel tentou lá na época de Frankfurt expressar com o conceito de vida. Quer dizer, Hegel já vinha preparando esse campo do tempo, né? Que aí que está, fundamental no Hegel é o tempo, né? Darstellung enquanto tempo. Daí essas inúmeras sinônimos, né? Processo, progressão e assim por diante, né? Eu estou insistindo nesse aspecto da filosofia de Hegel, porque ele então tem várias implicações, como eu já apontei, e dentre elas que a verdade não pode ser tomada como algo estático, que se encontra separada de nós, e tem de ser captada por um instrumento, o que Hegel justamente busca refutar ao criticar a posição da filosofia que separa o saber do objeto, enfim, o sujeito do objeto.
há uma mudança profunda no Estatuto da Verdade a partir de Hegel. Digamos que isso já vem sendo articulado pelo Fichte no Kant em certa medida, porque o Kant de alguma maneira ainda apela à verdade, à matemática, né? A física, né? Então ainda aquele ideal do saber que uma vez está posto, que é o saber científico. Com Hegel, de alguma maneira, a filosofia se separa da ciência. Mesmo o Hegel tendo uma filosofia da natureza, justamente uma filosofia da natureza não é uma alternativa para um saber científico. E não deve ser visto como concorrência, mas como uma outra maneira, uma maneira de pensar a ciência do ponto de vista do espírito, da subjetividade, né, da natureza do espírito. Enfim, esse é um outro assunto, mas o fato é que a verdade deixa de ser algo estática, deixa de ser regulada pelo parâmetro, digamos assim, da natureza, se quiserem, e vai ser regulada pelo parâmetro da liberdade, da sociedade, enfim, da transformação, né? Isso tudo é importante, porque nós vamos logo entrar no prefácio e tem que perceber como na introdução, e é preciso perceber o que está em jogo aí, nessa crítica do Hegel à teoria do conhecimento. Não está em jogo refutar a teoria do conhecimento nas verdades que ela apresenta, mas está em jogo a apresentação de uma outra perspectiva. E isso é suficiente para não imaginar que Hegel está sendo leviano nas análises, que não está sendo rigoroso quando se refere ao Kant e assim por diante. O problema não passa por aí. De modo que, agora, feitas essas apresentações, eu acho que podemos aos poucos voltar aos 3 primeiros parágrafos em que Hegel mostra que a postura da teoria do conhecimento, que separa o conhecer do objeto, não se sustenta. Todos esses parágrafos iniciais têm o propósito de apontar para o fato de que a filosofia necessita inserir-se no saber como fenômeno, inserir-se diretamente na esfera do absoluto e apreendê-lo em seu aparecer. A exposição do saber que aparece deve ser, então, observada, ou seja, tanto o saber verdadeiro quanto o saber falso. Hegel insistirá muito nessa noção da Betrachtung, da observação, da consideração, e que se traduz essa noção de Betrachtung surge ao longo do sistema, no sentido de que o filósofo cabe a ele observar. E no caso da fenomenologia do espírito, existe essa expressão que é o ver, que surge no fim da introdução, que é esse das reine Zusehen, é o puro ver, né? Das reine, esse puro aí, não é que o filósofo é puro, né? Mas é o fato de que não cabe a ele intervir, que deve ser um ver que não seja viciado, né? Então, se afirma que o saber tem que ser apreendido como fenômeno, como Darstellung e assim por diante, imediatamente isso implica uma diminuição do sujeito que vê esse processo. Ele precisa se submeter ao processo e não intervir com julgamentos, com análises e com verdades já previamente estabelecidas, seja como for. O filósofo é aquele que acompanha o desenrolar da verdade. É preciso exatamente mostrar o saber fenomênico, aparecente ou que aparece. E essa questão implica uma postura para compreender o próprio Hegel, a filosofia de Hegel, né? Ou seja, no caso de Hegel, vocês já devem ter notado, não cabe então tentar apreendê-lo por uma ordem de razões, mas é preciso se inserir nesse âmbito de pensamento
para então tentar esclarecer os conceitos envolvidos, né? Percebendo que sempre é o todo que se coloca, né? E que esse todo é sempre particular, ou seja, há sempre uma dialética em jogo, né? E essa posição de Hegel em relação à filosofia apresenta, obviamente, uma influência do estágio da filosofia da época, né? E é esse o ponto que o Hegel procura aí apresentar. Ao mesmo tempo, ele tem uma relação com a filosofia, com a subjetividade, né? Da época moderna, da época da filosofia kantiana e assim por diante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele procura indicar que é preciso levar essas últimas consequências, né? E tudo isso, toda essa perspectiva do fenômeno, é o que, isso como eu já falei na aula passada, né? E venho talvez até repetindo isso, né? Desde as primeiras aulas, tudo isso não deve ser tomado como uma decisão subjetiva do filósofo Hegel, né? Não, que a partir de agora vamos aprender o saber em movimento e não mais estático, né? Como se fosse uma decisão filosófica abstrata. Tudo isso é efeito, mas não efeito no sentido da causa e efeito mecânica, mas digamos, efeito no sentido de uma eficiência, né? Da situação da época, a Revolução Francesa e os seus desdobramentos para uma reordenação da compreensão do homem, né? Ou seja, o evento da Revolução, ele fez perceber o caráter histórico da sociedade ocidental, de que o mundo não é algo fixo, segundo o que refletia o antigo regime. Hegel fala que o mundo que é desintegrado pelo espírito que vai avançando, prepara um novo mundo. Aquele trecho que nós lemos na aula passada. Diante disso, é necessário que se afirme um saber que possa dar conta desse caráter de negação e de mudança do mundo. Por outro lado, não se trata de ficar justamente entusiasmado pela liberdade que revela a Revolução Francesa. Não se trata de tomar esse fenômeno como algo absolutamente novo e que então agora o saber pode ser imediato. Justamente, de alguma maneira, a crítica ao romantismo reflete isso também, né? Aquela coisa do entusiasmo, né? Do novo mundo, e agora vamos aprender o absoluto, e assim por diante. Aí o Hegel vai dizer, não, mas esperem um pouco, esse é só o momento mais elevado de um longo percurso, e que ainda no fundo não terminou. E de certa maneira a fenomenologia vai ser essa interpretação desse momento atual, que na verdade impõe uma volta e uma perspectiva diferente, né? E diante dessa transformação social, política e cultural, conclui-se que o saber não está nunca de início pronto. Isto é, a transformação do presente ilumina o que foi o passado, e antes desse evento nem se suspeitava dessa dinâmica da vida, né? Trata-se de aprender a lição da Revolução e tomar mais cuidado com as verdades acabadas e fixas, o que obviamente não implica renunciar à razão. E por isso que o Hegel, no prefácio, como nós vimos na aula passada, apenas retomando, não é à toa que Hegel, logo depois que se refere à Revolução, se refere a uma tarefa reflexiva, a tarefa do entendimento, que é importante nesse processo, ou seja, de uma inteligibilidade desse percurso histórico. Então, a Revolução Francesa não é um evento sublime, né? que eleva a nossa alma e que assim por diante, né? É preciso chegar à razão pelo entendimento, pois o entendimento é justamente esse puro eu em geral, o universal que tem de ser posto em movimento, que tem de passar do em si ao para si, tornar-se consciente. E, enfim, é essa a perspectiva que se coloca
nessa saber fenomênico que tem que ser reflexivo. E é isso que de alguma maneira está aqui na introdução, nessa discussão com o Kant. Não é uma rejeição de toda a perspectiva crítica, mas a rejeição da pretensão da crítica ser, por ela, enquanto tal, o todo. Então, isso então leva o Hegel a uma ocupação com o método da filosofia que não é matemático. E no prefácio o Hegel explora largamente essa diferença, né, entre filosofia e matemática, que nós vamos na próxima aula talvez retomar. Vocês também podem, já tiverem curiosidade, dar uma olhada, né? Na Vozes, página 43 a 46, é um longo debate com a matemática, porque a matemática ela não corresponde ao fato de que a verdade é um movimento no interior dela mesma, ao passo, ou seja, a matemática ela é o conhecimento exterior à matéria, ela não contempla o movimento do saber. Na filosofia, inclusive, o Hegel ele vai criticar a noção de construção, que na época de Jena ele ainda tinha presente, numa certa proximidade com o Schelling, quando ele fala que o absoluto tem que ser construído para a consciência. Isso no texto sobre a diferença. Mas ocorre que com a noção de consciência que ele vai aprimorando, percebendo que essa consciência é real e não meramente transcendental, essa noção de construção pode ficar então de lado. E toda essa crítica ao pensamento matemático, né, ela visa essa posição dogmática de pensamento que acredita que o verdadeiro pode ser apreendido numa afirmação. E é interessante perceber, fazendo aqui um pequeno salto, né, como o Heidegger, né, no texto dele de 54, se não me engano, o que significa pensar, ou o que é pensar, ele vai então dizer essa frase que parece um escândalo, né? Mas já de alguma maneira preparada pelo Hegel, de que a ciência não pensa, que a ciência calcula. Ou seja, tendo em vista essa perspectiva do modelo físico-matemático, né? E nessa mesma linha, voltando de novo àquela expressão de que a filosofia não é edificante. Ou seja, a filosofia então não pode ser edificante. Por quê? Porque a filosofia, no fundo, não tem verdades. Isso que começa a partir do Hegel. Não há verdades filosóficas. Há uma verdade filosófica enquanto movimento. Mas a filosofia não vai ser um conhecimento. Ela se afasta do conhecimento e vai ser justamente esse movimento, vai talvez ser o que é em Nietzsche, uma experiência, enfim, vai ser uma certa genealogia. Vocês vejam como esses termos vão sendo sinônimos da filosofia. A própria fenomenologia do Husserl, né, vai ser uma teoria crítica, análises, né, de processos, né, mas não uma verdade. Isso não vai mais ser possível, né? Como um setor, verdades, fundamentação da ciência, fundamentação da moralidade, valores ou algo assim, né? E de modo que a fenomenologia do espírito, ela é tanto uma crítica do conhecimento quanto uma crítica prática do agir, né? Essas duas coisas, elas estão relacionadas, né? Enfim, a partir disso, nós agora podemos, então, ler o primeiro parágrafo, né? Lembrando que o Hegel aqui procura rejeitar para a filosofia o primado da teoria do conhecimento ao criticar o ponto de vista da filosofia moderna e particularmente de Kant, que afirma a necessidade de que é preciso, em primeiro lugar, examinar o conhecimento, sua possibilidade, para que seja possível conhecer. Então, esse início do primeiro parágrafo, eu gosto de uma análise feita
um comentador, o Andreas Kreis, uma introdução para Reclan. O Andreas Kreis faz um comentário à introdução, passo a passo. Ele comenta, por exemplo, a expressão médium. O que é meio? Vai, então, escreve 2 páginas só sobre esse termo. Vai acompanhando cada parágrafo de toda essa introdução, faz um comentário pormenorizado, né? E nessa coleção da Reclam, que é muito comum na Alemanha, e também tem um preço acessível, né? E aqui o interessante é que ele já comenta logo essa primeira expressão que surge aqui na introdução, que nos leva a pensar que a questão toda não é só com Kant. Quando Hegel fala, es ist eine natürliche Vorstellung. Es ist é uma representação natural. Então, inclusive, não é bem segundo uma representação natural, como aqui aparece. E também não é tão boa a tradução do Bas, né? que fica... que apaga um pouco isso. Mas a expressão alemã ela é significativa nesse início, né? Es ist eine natürliche Vorstellung. É uma representação natural. Ora, o que diz essa expressão? Ela remete imediatamente a toda a filosofia moderna. Desde Descartes. Descartes, no discurso do método, qual é o que ele pretende? Ele pretende que o saber ele se articule através do chamado do bom senso. A coisa mais bem distribuída entre os homens, né? Ou seja, o Descartes pretende fundamentar a filosofia a partir do pensamento enquanto tal como ele aparece antes de ser matemático ou ser qualquer coisa. É óbvio que depois ele acaba sendo fundamentado, né, pelas ciências, né? Inclusive as ciências elas são meio que colocadas entre parênteses, né? Mas é uma representação natural. E isso, de alguma maneira, continua no empirismo inglês, nessa análise da percepção e assim por diante. Então é uma marca da filosofia natural, da filosofia moderna, essa perspectiva de partir do bom senso ou do chamado entendimento, de um certo ideal da própria consciência enquanto tal. E isso tem desdobramentos na política. Se quisermos, Rousseau parte também, no fundo, desse aspecto nu do homem. E remete sempre a ele, né? Ora, para o Hegel, não é mais possível fazer isso. E vocês lembram do Differenzschrift, né? Quando essa briga que o Hegel tem com o senso comum. Que eu, quando dou aula no primeiro ano, gosto de exagerar um pouco, né? E as pessoas acham que é isso, mas não é um problema filosófico, né? Quer dizer, é um problema filosófico, não é porque o Hegel não gosta da opinião, de quem tem opinião, ou coisa assim, né? Não, para o Hegel a filosofia é um mundo às avessas. A filosofia com o Hegel começa a ficar complexa. E de uma maneira que ela não pode mais não ser complexa. Necessariamente ela é complexa. Se ela não é complexa, ela está regredindo. Então, esse é um problema que surge a partir da filosofia hegeliana, né? Porque o processo do saber, ele vai envolver uma complexidade que é a complexidade do mundo, da sociedade. Não vai mais ter uma ordem do antigo regime, em que cada posição era previamente estabelecida. O sujeito que nasce pobre, morre pobre. Enfim, estou um pouco exagerando, mas é interessante perceber essa mudança de perspectiva, né? Enfim, então o que se coloca aqui é essa natürliche Vorstellung,
Essa palavra Vorstellung também é carregadíssima, né, de significados, de implicações da filosofia moderna, porque é a ideia da representação, desde a própria essência do sujeito que se representa. E aí talvez o Heidegger possa de novo ser evocado naquele texto, A Época da Imagem de Mundo, né? Então, o que é essa natürliche Vorstellung? Como ela pensa? Segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a coisa mesma, die Sache selbst, deixa o alemão aqui do lado, ou seja, o conhecimento efetivo do que é em verdade, necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer, o qual se considera ou um instrumento com que se domina o absoluto, ou um meio através do qual o absoluto é contemplado. O que está sendo dito aqui, né? Bom, vamos primeiro ler, depois vamos ler esse parágrafo, para depois a gente voltar. Parece correto esse cuidado. Aqui o Hegel está começando a ficar bastante irônico, não tem que observar esse lado. Parece correto esse cuidado, pois há possivelmente diversos tipos de conhecimento. Alguns poderiam ser mais idôneos que outros para a obtenção do fim último, e por isso seria possível uma falsa escolha entre eles. Há também outro motivo. Sendo conhecer uma faculdade de espécie de âmbitos determinados, sem uma determinação mais exata de sua natureza e de seus limites, há o risco de alcançar as nuvens do erro em lugar do céu da verdade. Ora, esse cuidado chega até a transformar-se na convicção de que constitui um contrassenso em seu conceito todo o empreendimento visando conquistar para a consciência o que é em si, mediante o conhecer, e que entre o conhecer e o absoluto passa uma nítida linha divisória. Pois, se o conhecer é um instrumento para apoderar-se da essência absoluta, logo se suspeita que a aplicação de um instrumento não deixa a coisa tal como é para si, mas com ele traga conformação e alteração. Ou então, o conhecimento não é instrumento de nossa atividade, mas, de certa maneira, um meio passivo, através do qual a luz da verdade chega até nós. Nesse caso, também não recebemos a verdade como é em si, mas como é nesse meio e através dele. Nos dois casos, usamos um meio que produz imediatamente o contrário de seu fim. Melhor dito, o contrassenso está antes em recorrermos em geral a um meio. Sem dúvida, parece possível remediar esse inconveniente pelo conhecimento do modo de atuação do instrumento, o que permitiria descontar no resultado a contribuição do instrumento para a representação do absoluto que por meio dele fazemos, obtendo assim o verdadeiro em sua pureza. Só que essa correção nos levaria de fato aonde antes estávamos. Ao retirar novamente de uma coisa elaborada que o instrumento operou nela, então essa coisa, no caso absoluto, fica para nós exatamente como era antes desse esforço, que portanto foi inútil. Se através do instrumento absoluto tivesse apenas de achegar-se a nós, como o passarinho na visgueira, sem que nada nele mudasse, ele zombaria desse artifício, se já não estivesse e não quisesse estar perto de nós em si e para si. Pois nesse caso o conhecimento seria um artifício, porque com seu atarefar-se complexo daria a impressão de produzir algo totalmente diverso do que só a relação imediata, relação que por isso não exige esforço. Por outro, se o exame do conhecer, aqui representado como um meio, faz-nos conhecer a lei da refração de seus raios, de nada ainda nos serviria descontar a refração no resultado. Com efeito, conhecer não é o desvio do raio, é o próprio raio, através do qual a verdade nos toca. Ao subtraí-lo, só nos restaria a pura direção ou o lugar vazio. Enfim, todo esse trecho, ele é irônico, né? E ele visa fundamentalmente o Kant, quando se fala do meio e do instrumento. O que é um instrumento? O instrumento é a lógica transcendental, os conceitos, né? E o meio é a intuição.
Quer dizer, há um meio e há um instrumento, no qual se dá a verdade, né? Intuição sem conceitos são cegos, conceitos sem intuições são vazios. Enfim. Mas o Hegel, para o Hegel isso é... O Hegel aqui está, digamos assim, cutucando essa perspectiva, né? Porque ela parece extremamente inteligente, né? Porque, puxa vida, nada mais correto, né? Do que antes de você querer saber, bom, espera aí, vamos examinar como vamos chegar ao saber. É uma coisa tão correta, né? Claro, ela é correta, é na teoria de Forster, está baseada no senso comum. Só que a filosofia não pensa segundo o senso comum. E não pode pensar. Ela não é um senso comum, ela é justamente o absoluto na particularidade. Então, quer dizer, parece correto esse cuidado. E por isso que, aliás, na filosofia, as pessoas tendem a achar que ali está o saber, né? Que nada mais certo do que isso, né? E antes de examinar primeiro as condições de possibilidade para depois conhecer, né? Ora, para o Hegel, esse tipo de postura você não pode refutá-la enquanto tal, mas você tem que apontar um pouco para a limitação dela, né? E é isso que o Hegel então faz aí, né? E que no fundo fica então um exame de que tipo de saber é o correto, né? E aí existe depois a ideia de, puxa, mas é um instrumento, né? Mas como então temos que ver o que o instrumento atua no próprio saber e descontar isso no fim, né? E assim por diante, né? Então, é toda essa questão que está aqui em jogo, né? E numa análise detida do instrumento não vai fazer com que cheguemos ao absoluto, né? Porque fica sempre uma análise prévia, né? Uma análise das condições, né? E o problema todo aqui é imaginar que o saber vai ser alcançado por uma exatidão, pelo critério da exatidão. Ou seja, é esse ideal de que o saber tem de ser atingido de uma vez por todas, como o passarinho na visgueira. Quer dizer, esse é o problema, né? O saber como ser captado, né? Segundo o Gräser, Hegel ataca aqui a ideia do conhecimento como instrumento em toda a filosofia moderna. E isso já remete ao Bacon, né? A ideia do órgão, né? Em Locke, em Fichte, não se trata nesse primeiro parágrafo justamente de uma refutação lógica da filosofia moderna. Hegel não está dizendo que a filosofia moderna não é exata o suficiente. Aliás, ela é exata demais. O texto de Hegel se instala numa chave irônica, pois refutar logicamente o ponto de vista kantiano implica de antemão instalar-se na chave da teoria do conhecimento, o que é precisamente o problema. Ou seja, essa coisa de que o saber então não pode ser alcançado, né? De que o em si, na verdade, não é assunto, né? Ou seja, a coisa em si, poder-se-ia dizer, né? A Hegel interessa mostrar que quanto mais precaução se tem na abordagem do saber, quanto mais crítico se pretende ser, mais a filosofia acaba por aumentar o fosso que separa o sujeito, o conhecimento, né, do objeto, o absoluto. É óbvio que o Kant não tem a pretensão de conhecer o absoluto. Isso, mas aí que está, no Hegel não está atribuindo isso ao Kant. Para tratar do absoluto, não se pode partir do pressuposto prévio de que é preciso assegurar-se previamente do critério, pois isso implica fazer valer o ponto de vista do sujeito abstrato. O que está por trás disso? É a ideia de um ponto fixo. Não é nada ingênua. Ela é extraída do senso comum, mas o que está por trás dela é justamente essa segurança que o senso comum tem no estabelecimento da verdade. E que para o Hegel, a partir de Hegel, é questionável. Esse sujeito, ele está em movimento, né? E ele tem que saber a sua gênese, como ele chegou a ser sujeito. E
aí nós vamos para o segundo parágrafo, né? Que no centro desses, onde se apresenta justamente esse problema da verdade e do erro, né? De que é preciso se assegurar da verdade e evitar o erro, né? O temor de errar introduz uma desconfiança na ciência. Aí o Hegel continua. Por que não cuidar de introduzir uma desconfiança nessa desconfiança? E não temer que esse temor de errar já seria o próprio erro? Então, e novamente o Hegel vai nessa linha do pressuposto, né? Pressupõe muita coisa. De fato, esse temor de errar pressupõe como verdade alguma coisa. Melhor, muitas coisas. Na base de suas precauções e consequências. Verdade que deveria antes ser examinada. Você já vê aqui que a priori e posteriori acaba. Não existe mais essa possibilidade, né? Pressupõe, por exemplo, representações sobre o conhecer como instrumento e meio. E também uma diferença, quer dizer, já está uma diferença entre nós mesmos e esse conhecer. Mas, sobretudo, que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro lado, para si separado do absoluto, e mesmo assim seja algo real. Pressupõe com isso que o conhecimento, que enquanto fora do absoluto, está também fora da verdade, seja verdadeiro. Suposição pela qual se dá a conhecer que o assim chamado medo do erro é antes medo da verdade. Então, o Hegel insiste muito nessa palavra pressupõe aqui. Pressupõe, pressupõe, pressupõe. Voraussetzen. Põe antes, né? Tanto faz o que põe. O problema é o pôr antes, né? E também, o pior pôr antes, né? É de que essa verdade, então, em certo momento ela percebe que o absoluto de fato não pode ser conhecido, a coisa em si. Então vamos então só conhecer o fenômeno. E subrepticiamente considera esse fenômeno absoluto. Embora não admita isso. Mas na verdade é a finitização do finito, que é a consequência do ponto de vista crítico. E aí você tem fé e saber, né? Você tem, e como você finitiza o finito, você então, o infinito fica vazio e você tem que preenchê-lo de alguma maneira por uma espécie de dever ser, aproximação ao infinito e assim por diante, né? Então, é enganosa essa renúncia ao absoluto e conformação a uma verdade que fora do absoluto seja ainda assim verdadeira, né? Aí você vai dizer, não, mas em Kant ele não está absolutizando, porque ele considera esse saber limitado e tal, né? Mas o problema é estabelecer esse saber enquanto fica sempre sendo aquela limitação que de fato não é limitação, porque de fato ela opera como a verdade. Basta ver o nosso mundo, esse saber científico, ele é a verdade, não há nada por trás que se coloque, embora se admita, né? Enfim, há aí um certo cinismo que já se instaura nesse tipo de perspectiva, né? E aí, o Hegel, né, ele vai fixar essa perspectiva mais ampla, né, que se coloca aqui. Quer dizer, não é que o Hegel vai negar essa perspectiva do sujeito, né, mas é preciso tentar localizá-la no seio do absoluto, no próprio absoluto, né? E aqui o que nós vemos, antes de entrar nessa parte da filosofia do sujeito, que é o parágrafo 5, 4 em diante, né? O interessante é perceber que o Hegel aqui, ele não está querendo justamente refutar logicamente, como eu já disse, né? E isso fica claro nesse parágrafo 4, né? Quando ele começa logo assim, não há por que atormentar-se, buscando respostas
a essas representações inúteis e modos de falar sobre o conhecer como instrumento para apoderar-se do absoluto, ou como meio através do qual divisamos a verdade, etc. Puxa, aqui o Hegel está sendo muito agressivo, né? Falando que é inútil e tudo mais, né? Mas enfim, o Hegel, a ideia não é que nós vamos nos ocupar com isso, né? São relações que vêm a dar com certeza todas essas representações de um absoluto separado do conhecer ou de um conhecer separado do absoluto. No alemão, esse é um longo período. Todo o parágrafo 4, ele usa muito esse statt. Essa statt é em vez de, statt mit. Ela surge 3 vezes, esse statt mit. Em vez de isso, aquilo, em vez de ter, em vez de. E o Hegel aqui também, estilisticamente, ele vai assim, como se ele quisesse dizer, puxa vida, não vamos ficar ali nessas preparações do filosofar, nessas introduções, nessa constante postergamento de chegar à verdade. Vamos penetrar na própria verdade e ver como ela se articula enquanto tal. E isso é um longo movimento aqui no alemão, que é um parágrafo de quase meia página, né? Que fica sempre colocando, né, de todas essas perspectivas, né? E que então é preciso aceitar o fato de que o saber é fenômeno e de que faz parte do saber esse momento em que ele aparece, auftretenden Wissenschaft. Die Wissenschaft ist selbst, dass sie auftritt, ist sie selbst eine Erscheinung. Mas a ciência, no fato de que ela surge, é ela mesma um fenômeno. Então, isso é apresentado num certo momento, depois dessas renúncias, né? No entanto, a ciência, pelo fato de entrar em cena, é ela mesma uma aparência, fenômeno. Sem entrar em cena, não é ainda a ciência realizada e desenvolvida em sua verdade. Essa ideia de entrar em cena, né? Auftreten, que é justamente uma expressão que se usa no teatro, né? É preciso entrar nesse drama, que é a própria exposição da fenomenologia como a tragédia da consciência, enfim, entrar nesse campo do desenrolar, né? E que o saber é todo esse engendramento, né? É óbvio que o saber precisa se libertar desse fenômeno, como diz o Hegel a seguir, mas é justamente essa é a verdade no processo de libertação da aparência, né? Da essência que se liberta da aparência, né? E isso tudo, então, evita esse asseverar seco, essa afirmação de que isso é a verdade ou aquilo. E então, a partir disso, o Hegel vai, então, desenvolver a perspectiva do sujeito. E o que nós temos, então, aqui sendo operado, que é interessante comentar? Que o Hegel, ele de alguma maneira, além de irônico, ele é bastante astuto nesse movimento, porque ele está fazendo o seguinte movimento aqui, que no fundo ele é a própria história do pensamento do Hegel mesmo, no sentido de que ele vai afirmar que é preciso apreender o absoluto. Só que esse absoluto não pode ser aprendido por um entusiasmo abrasador, por um saber imediato, de um lançar-se no absoluto, ou por uma pistola, enfim, como em certo lugar ele fala no prefácio, né? No estilo de uma espécie de filosofia que festeja, né? Entusiasmada, edificante, assim por diante. Então, o absoluto é o algo. O absoluto tem que ser aprendido pela reflexão. Ele tem que ser refletido nele mesmo. Então, o que o Hegel está fazendo? Ele, no fundo, está jogando contra o romantismo ou contra Schelling
contra, até de alguma maneira, contra ele mesmo na época de Frankfurt, ou, enfim, isso entre aspas, né, porque talvez ali o Hegel já não era também a afirmação do absoluto enquanto tal. Mas ele está colocando contra esse absoluto o Kant. O Kant é essa sobriedade de apreensão da verdade. Então esse é um movimento, de colocar o Kant contra o absoluto. Só que o outro movimento é colocar o absoluto contra o Kant. Quer dizer, que é justamente, que é o que está aqui na introdução. Também não vamos ficar nessa espécie de esterilidade do pensamento, né? Que fica sempre nas condições prévias, né? E tudo mais, né? Então, nesse ponto é colocado o absoluto contra a perspectiva da teoria do conhecimento ou da reflexão. E a reflexão é colocada na perspectiva do absoluto. Então, o Hegel, ele coloca, digamos, um contra o outro. E, de alguma maneira, é ele mesmo, o Hegel de Frankfurt e de Jena. Digamos que o Hegel, o inicial, o idealismo nascente e o idealismo jenense, que aí encontra na fenomenologia uma equação. Então, eu vejo que há esse movimento aí do absoluto, que é sujeito, e o sujeito que é absoluto. Eu acho que esse é, digamos, o movimento que nós temos aí se articulando, né, nessa introdução e no prefácio. Tanto é que agora o Hegel vai, na sequência, dizer que esse saber como fenômeno não é um saber aéreo, etéreo, que se dá segundo uma dinâmica da vida abstrata, como a natureza. Não, ele vai ser um saber fenomênico no sujeito, na consciência. É esse o segundo momento aí da introdução. Os parágrafos 5 a 8, mais ou menos. Quando Hegel vai estabelecer o parâmetro da filosofia do sujeito. E que é o mesmo paralelismo, quer dizer, e justamente esse paralelismo encontramos no prefácio. O prefácio também é o todo e depois o sujeito. Aqui também a afirmação do todo, o sujeito, no entanto, existe a questão da crítica à teoria do conhecimento. E a questão toda é saber o que é esse sujeito. Esse sujeito, é óbvio, vai ser um sujeito negativo, da Bildung, e tudo mais, né? Que é o assunto desses parágrafos do 5 ao 8. Ou seja, a filosofia como fenômeno, os primeiros parágrafos, a filosofia como sujeito, nesses outros parágrafos. E aí o Kant, se o Kant era, de alguma maneira, deixado de lado, o Hegel agora retorna à perspectiva crítica, né? No absoluto. Então, é sempre importante essa questão Kant e Hegel. Ela não é assim, não é time de futebol, né? Um contra o outro. Há muitas mediações, né? Existe uma oposição do Hegel ao Kant, mas, por outro lado, o Hegel sempre muito próximo do Kant nesse processo reflexivo, né? Bom, alguém tem uma pergunta sobre esses parágrafos iniciais? Bom, então como Hegel diz que o medo excessivo de errar também é o medo da verdade, pode ser considerado que, segundo esse processo fenomenológico do espírito, não há erro de forma alguma? Uma resposta simples, talvez. Na sociedade, se você analisa a sociedade, não existe comportamento errado. Mesmo comportamento criminoso, né? Psicopata, né? Digamos assim, é um fator da verdade. É verdadeiro. Então você vê, só para se inserir o campo do Hegel. O campo do Hegel é esse campo da consciência, do sujeito, né? Então, por vezes, o erro até diz mais que a chamada verdade, né? Quer dizer, aí que está, verdade e erro aqui,
são nomes que não é que não há mais verdade, né? Mas a verdade, ela é esse processo nesse terreno, né? Do percurso, né? Da negação. Então, as coisas se dizem pelo que elas não são, né? E não só pelo que elas são, né? Então, isso já na perspectiva sensível, né? O aqui da casa é o aqui da casa porque é o aqui da árvore, né? O agora da tarde é agora da tarde que é o agora da noite, né? E o problema é que esse agora já está no universal, né? Então, é a negação, né? Que é a essência da universalidade, né? Esse allgemein, né? Então, enfim, é por aí, né? É nessa linha de que faz parte da verdade esse processo de constituição, né? Que no fundo não há mais a verdade num sentido matemático, né? No fundo, com Hegel acabam as verdades eternas, né? Bom, é isso. Então, façamos um intervalo, depois a gente volta. Bem?